Olá, eu sou o professor Caleb, representante da Energy Prime, uma empresa especializada em dar cursos em empresas, aulas particulares e em grupo. Hoje eu vou discutir aí com dois amigos meus sobre quão rápido é possível aprender um idioma, né? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Paulo Nidec, da Nidec Idiomas, uma grande referência em idiomas no Rio de Janeiro. Paulo Nidec é professor, também poliglota, escritor, entre outras coisas. Olha, Caleb, eu devo dizer que eu sempre desconfiei dessas soluções mágicas para aprender um idioma. Essa história que a pessoa vai aprender em 3 meses, em 4 meses, ou às vezes até, sem querer fazer referência nenhuma, em 18, 12 meses ou tanto. Eu acho... é uma solução mágica para todo mundo? Será? É igual falar que todo mundo tem que tomar 2 litros d'água todo dia. Então não importa o peso da pessoa, não importa se ela faz exercícios ou não, são 2 litros ou 3, sei lá. Mas é a mesma fórmula para todo mundo? Acho um pouco difícil. Isso me lembra um pouco dessa ideia de nivelamento, né? E a verdade é que não existe turma completamente nivelada. Você, depois de 3 meses dando aula para alunos, se eles estiverem no mesmo nível, você vai ver que um desenvolveu melhor o vocabulário, talvez o outro tenha desenvolvido melhor a pronúncia, e assim por diante, né? Nem todo mundo vai ficar kit igualzinho assim, isso é muito difícil. A minha experiência pessoal que eu tive de 3 meses, talvez, seja em relação ao espanhol. O espanhol é um idioma que tem 85%, tem mais ou menos 85% de similaridade com o português. E aí eu já dominava, assim, já falava alguns outros idiomas, como o francês, já tinha estudado alemão, inglês, naturalmente. Então pensei, vou estudar um pouco de espanhol para a minha próxima viagem. E aí eu tive 3 meses, exatamente, de aulas particulares, né, ali tete a tete, estudei muito, me esforcei muito. E quando eu cheguei lá, eu já conseguia me virar bem no espanhol, né? Isso aí também tem a ver quando eu morei na Flórida e eu comecei a praticar e a falar espanhol lá, né? Porque embora a língua oficial seja o inglês, fala-se muito o espanhol e agora também o português, se você for mais especificamente para Orlando. Mas 3 meses para qualquer idioma eu acho muito difícil. E também agradecer ao Romo, um dos administradores da página e do blog Alemão para Brasileiros. São portais onde você vai encontrar conteúdos gratuitos, informações e curiosidades sobre o idioma alemão. E, bom, o assunto hoje é sobre o quão rápido podemos aprender um idioma, né? É comum hoje em dia ver por aí, né, em propaganda, em livros, afirmações como aprenda em 3 meses. É possível aprender um idioma em 4 meses, 3 meses, né? E aí está a questão. Isso é possível, né? Alguns fatores são muito importantes. Por exemplo, é comum ver um anúncio dizendo assim: você não precisa ser inteligente para aprender um idioma. Será que isso é verdade? Será que isso não é? Então, vamos dar nossas opiniões pessoais, começando com a minha, né? Bom, sou professor já há quase 8 anos, né? Comecei dando aula de inglês e hoje trabalho com outros idiomas também. E bom, eu digo que sim, é possível você aprender um idioma em 3 ou 4 meses. Mas não é tão simples assim. Primeiro, o primeiro fator, né, eu diria que é o idioma que você vai aprender. Às vezes as pessoas dizem, aprenda qualquer idioma em 3 meses, qualquer pessoa consegue. Bom, isso já não é verdade. É possível aprender em 3 meses, 4 meses? Sim, é possível. Qualquer pessoa, qualquer idioma? Não. Por quê? Vejamos, primeiro, existem idiomas que simplesmente são mais complexos que outros. Outros idiomas possuem uma estrutura muito similar
a outros idiomas. E isso facilita muito, né? Por exemplo, o idioma espanhol é um idioma com uma gramática um pouco complexa, muito mais complexa do que a gramática do inglês. Porém, é uma língua muito mais próxima do português e, portanto, a gente tem mais facilidade, a gente acaba aprendendo muita palavra porque é igual e tudo mais. Então, o espanhol, por exemplo, é mais fácil de se aprender do que o alemão. Assim, é possível aprender um espanhol em 2, 3 meses? Sim. Alemão? Sim, mas é muito mais difícil, né? O segundo fator, eu diria que é a carga. Por exemplo, eu, quando aprendi francês, em 3 meses eu conseguia conversar sem apelar demais para dicionários. É claro que eu errava, cometia erros e tudo mais, mas o que acontece? Eu já aprendi outros idiomas, aprendi inglês, aprendi espanhol, e aí você vai aprender um francês, depois aprender um italiano, você se conhece, né? Você cria métodos para si mesmo que vão facilitar e vão agilizar o processo de aprender um novo idioma. Então, assim, se você for comprar um livro que está lá, aprenda qualquer idioma em 4 meses ou em 3 meses, isso pode ser muito frustrante, porque você vai com aquela expectativa de aprender em 3 meses e acaba demorando 6, 7, 8, 9, né? Por quê? Você é burro? Não. Porque o método apresentado ali foi feito por uma pessoa. Existem diversas coisas que vai do gosto. Por exemplo, eu gosto daquele site. Ok, né? Eu prefiro o Duolingo, o outro prefere o Memrise, o outro prefere Rosetta Stone e assim por diante. São coisas individuais que a gente vai se conhecendo conforme a gente aprende um novo idioma. Então, ter aprendido já outros idiomas facilita muito, né, na aprendizagem de outro idioma. Outro fator muito importante é o tempo. Não adianta você se iludir falando assim, vou aprender um idioma em 3 meses, 4 meses, se você não tem tempo. É possível você estudar todos os dias. Se você estudar inglês, você não sabe nada de inglês, mas se você estudar todos os dias, 3, 4, 5 horas por dia, você vai evoluir muito rapidamente. É muito provável que você consiga aprender a falar, certo? Então, se você pegar 4 ou 5 horas por dia, é claro, você vai aprender muito rápido. Agora, se você aprende 2 horas por semana, obviamente o tempo vai ser muito maior para você ter um domínio razoável do idioma. Finalmente, o último fator é sim a inteligência. Que fique claro que para aprender um idioma e aprender rápido um idioma depende de todos esses fatores. Nenhum fator isolado vai fazer você aprender um idioma super rápido ou não, correto? Então, o que acontece? Uma pessoa, quando eu falo assim, inteligência não é necessariamente inteligência matemática, é uma inteligência para idiomas. Existem pessoas que têm uma inteligência superior para idiomas e outras pessoas que têm uma inteligência para matemática ou para música. Então, muitas pessoas têm, né, um talento maior. Mas isso não significa que se você não tiver talento para aquilo, você não vai aprender. Muito pelo contrário. Qualquer área do conhecimento humano, o principal é dedicação. Entra no que eu falei de tempo, né? Depende do tempo que você gasta naquilo. Eu acho que o tempo é mais importante do que esse último fator, que é a inteligência, né? Se você usar seu tempo da forma devida, eu acho que é mais provável que você alcance um bom resultado em 3, 4 meses do que se você simplesmente for muito inteligente, mas não estudar. Então, o que acontece? Vejo o idioma ou os idiomas como qualquer outra habilidade. Por exemplo, tocar violão, né? Ou até cantar. Tem gente que não sabe cantar nada, que nasce com uma voz ruim, não tem entonação, não tem afinação. E o que acontece?
essa pessoa pode se desenvolver com certeza se ela fizer uma aula de canto, por que não? Então, sim, para mim a inteligência conta, é um fator importante, mas a dedicação, o conhecimento prévio e o autoconhecimento são fatores talvez mais pesados do que isso, certo? Agora ficamos também com a opinião do professor Paulo Nidek e do nosso querido amigo Rômulo, tá? Eu sou Caleb da Energy Prime, agradeço mais uma vez ao Paulo Nidek, da Nidek Idiomas, e do Rômulo, do Alemão para Brasileiros.